Deus seja louvado, Deus. Amém. Amém. Livro de Atos, irmãos, no capítulo 12. De Atos. Todos acharam, façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardas, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 candeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Bendito o Senhor. Nessa época aqui, irmãos, o Senhor Jesus já tinha vindo, cumprido a sua missão na terra, já tinha sofrido o martírio, irmãos, já tinha ressuscitado e já tinha voltado aos céus. Já tinha acontecido o dia de Pentecostes, e Pedro e os apóstolos, irmãos, estavam continuamente pregando o Evangelho, fazendo saber a todo o povo que os encontrava quem era Jesus Cristo, o que era a graça, o que era servir a Deus, as maravilhas,
o que era o céu, o que aconteceria depois de todas as coisas dessa terra. Irmãos, o que eles tinham aprendido com o Senhor Jesus, eles estavam assim, irmãos, aqui defendendo nessa terra e ensinando também. E aqui, irmãos, uma palavra bastante conhecida, uma palavra em que alguns já estavam sofrendo por amor ao Senhor, por amor à sua palavra, por amor à sua doutrina, né, irmãos? Tiago, irmão de João, foi morto, fio da espada, irmãos. Pedro preso para não falar do Senhor, para não falar dessa obra, para não falar, glória ao Senhor, das coisas de Deus, para não falar, irmãos, do amor de Deus, para não falar da verdade, para não falar, glória ao Senhor, do que aconteceria com cada um aqui nessa terra depois de se cumprir os dias de cada um. Glória ao Senhor. E uma ira se acende no povo, irmãos, que você fica pensando que mal tem você pregar o Evangelho, você falar sobre as Escrituras, você falar sobre o céu, você falar sobre as obras que o Senhor Jesus Cristo fez aqui na terra, que são comprovadas, mas naquela época, irmãos, como em alguns países que temos até hoje, é proibido, glória ao Senhor. O ciúme, a ira, o adversário lutando contra, irmãos, sempre teve desde o início. E ali, irmãos, Pedro dentro da prisão encerrado, Herodes iria matar Pedro depois da Páscoa, como fez com Tiago, e apresentar a todo o povo, porque eles tinham como perturbador Pedro, Tiago, João, os apóstolos, a quem falava de Jesus Cristo, quem falava do grande profeta, eles tinham como perturbador, e estava esperando depois da Páscoa para fazer o que fez com Tiago a Pedro. E assim, irmãos, só que tinha um mistério nisso tudo. Uma que o Senhor queria deixar isso registrado na palavra. E outra, que o Senhor ainda tinha obra para fazer com Pedro aqui nessa terra. Tinha muitos que ele ainda ia evangelizar. Mas olha essa obra, irmãos. Pedro amarrado pelas mãos. Cada mão amarrada a um soldado. Guardas nas portas da cadeia. Guardas na porta do presídio. Irmãos, glória ao Senhor. Daqui a pouco, apareceu um anjo num clarão dentro da prisão. Por certo, aqueles guardas adormeceram tudo, irmãos, porque só foram da fé no outro dia de manhã. O anjo chegou, irmãos, soltou as candeias do Pedro, pediu para cingir, pediu para pegar a capa e segui-lo. Irmãos, aonde tinha cadeado, onde tinha corrente, caiu dos braços de Pedro, caiu das mãos, caiu dos pés. Aonde tinha porta trancada, irmãos, foi aberta. Onde tinha cadeado lacrando, foi aberto. Onde era uma porta de ferro trancada para o lado de dentro, foi aberta. Glória ao Senhor. Num simples mandado, num simples toque, irmãos, as travas caíram. Glória a Deus. E essa palavra, irmãos, vem mostrando para nós o poder de Deus nas nossas vidas. O poder de Deus daquele que não se dobra, glória ao Senhor, ao perigo do adversário que quer colocar nas nossas frentes. O poder de Deus daquele, irmãos, e daquela que faz a vontade de Deus, independente. Pedro, irmãos, cuidava que estava tendo até uma visão. Ele pensou assim, bom, isso aqui é uma visão por certo, porque como que vai acontecer isso comigo aqui dentro da prisão? Como que eu vou sair? Eu sei que o Senhor é poderoso, mas a nossa mente é difícil de assimilar, irmãos. Ele só foi dar conta quando o anjo deixou ele na cidade e se apartou dele, que ele estava livre, sem soldado, sem nada. Glória ao Senhor. E hoje o Senhor fala para nós aqui nessa noite, irmãos, que a sua contínua oração, como fazia a igreja para Pedro, para essa necessidade, para essa causa. Era uma casa, irmãos, que eles estavam reunidos, a igreja estava reunida, uma casa enlutada. A casa estava com uma dor da perca, irmãos, um filho amado. Maria era mãe de Tiago, irmãos, um filho amado dentro da casa. Foi morto de um jeito terrível. E outro servo de Deus que ali, irmãos, estavam sempre juntos,
estavam sempre trabalhando com o Senhor junto, também estava na prisão com um decreto de morte, irmãos. Aquela casa chorava por um que já tinha partido e já estava chorando e pedindo livramento para o Senhor por aquele que ia partir. Eles não sabiam se falava assim, Senhor liberta, ou se o Senhor tira o Pedro dali, Senhor livra ele. E eu se chorava por Tiago pela partida. Uma casa devastada, irmãos. Mas uma casa que não deixou de orar ao Senhor. Uma casa que estava todos, irmãos, glória ao Senhor, com o coração voltado para as coisas do céu, para as coisas do alto. A palavra fala assim, ó, que a igreja fazia contínua oração para Pedro. E eles estavam reunidos, irmãos. Então o Senhor vem falar para nós aqui nesta noite, que se você estiver na comunhão, se você estiver em contínua oração, nenhum cadeado, nenhuma corrente, nenhuma trava do adversário, nenhum mal contra ti, nenhum guarda, glória ao Senhor, que está posto sobre a tua casa, glória ao Senhor, vai prevalecer contra ti. O Senhor te diz, o guarda fiel sou eu na tua casa. Aquele que te faz como prisioneiro não te guarda, ele quer te matar, glória ao Senhor. Eu que sou o guarda fiel na tua casa, eu que sou o guarda fiel sobre a tua vida, glória ao Senhor. A oração é que vai fazer nós vencermos, irmão, porque Pedro estava tão tranquilo que até dormia, glória ao Senhor. A palavra fala que o anjo tocou e o despertou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando você está, irmãos, diretamente conectado com o Senhor, você fica tranquilo. Você faz como o Senhor já deu de falar. Se for a minha hora, é o Senhor que quis. E se o Senhor permitir, em breve estarei com Ele. Glória a Deus. Então, irmãos, se nós estivermos conectados ao Senhor através da oração, se nós sabermos, irmãos, que há uma igreja que ora uns pelos outros, que às vezes no calar ali da noite, irmãos, antes de deitar, não sei porquê, mas alguém lembra, vou orar pelo irmão Jonathan. Aí o outro fala assim, nossa, me veio servo de Deus, uma helenista na minha mente, vou orar para ela. Aí o outro fala assim, ai, estou lembrando da irmã Cida, vou orar pela irmã Cida. Glória ao Senhor. Nós oramos uns pelos outros, irmãos. Nós apresentamos uns pelos outros. E essa união, essa força, irmãos, faz nós vencermos. E nós fazendo a nossa parte, irmãos, em oração. E nós dobramos nossos joelhos, irmãos, e pedindo para o Senhor socorro. Esteja na minha vida, prepara o dia de amanhã, dá graça pelo dia de hoje. Aleluia, Senhor. Não há cadeado na tua frente. Não há, irmãos, aquele que te prende para se segurar. Não há corrente que te segure. Não há porta trancada que fica trancada na tua vida. Glória ao Senhor. O Senhor diz, nem que for para mim te mandar um anjo dentro da tua casa para soltar as tuas cadeias, para soltar o teu cadeado, para abrir a porta de ferro que está perante ti, mas te diz o Senhor, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu faço perante o homem e a mulher na terra, temente a Deus. Glória a Deus. E alguém, irmãos, sobre a frente da igreja vai testemunhar como Pedro reuniu toda a igreja na casa de Maria e contou para ela o que o Senhor tinha feito com ele. Alguém que vai vir para frente vai testemunhar. Glória ao Senhor. Dentro em breve. O Senhor fez uma obra comigo. Eu estava preso e o Senhor me soltou. Eu estava acorrentado e o Senhor me soltou. Eu estava diante de uma porta de ferro. Eu estava trancado no lugar de ferro, que as travas estavam para o outro lado. E o Senhor abriu para mim. Glória ao Senhor. Aleluia. Não teve adversário nem inimigo que ficou na minha frente.
Não teve ninguém que parou diante de mim, glória ao Senhor, se não foi o anjo do Senhor que foi na minha frente. Eu tenho plena certeza e convicção de que foi o Senhor que a preparou tudo isso. Glória ao Senhor. Tenha fé, igreja, para crer nessa palavra. Tenha fé, igreja, para crer, glória ao Senhor, como aconteceu com Pedro. O Senhor te manda assim, ó, deita e dorme tranquilo, deita e dorme tranquila, glória ao Senhor, porque como eu fiz com Pedro, farei contigo, glória ao Senhor. Não me demorarei, glória ao Senhor, ainda que há um tempo, glória ao Senhor, até aqui, irmãos. Pedro estava ali, irmãos, naquela cadeia, e Herodes tinha um plano, que ia ser tal data, glória ao Senhor, e o Senhor, irmãos, já sabendo de todas as coisas, foi lá no tempo certo, no tempo oportuno, glória ao Senhor, e tirou Pedro daquilo ali, e o Senhor te fala, também te tirarei, glória ao Senhor, e você vai engrandecer o meu nome, você vai me agradecer, glória ao Senhor, porque eu quero bem da tua alma, porque eu preciso de você na minha obra, glória ao Senhor, porque eu preciso, glória ao teu nome, como Pedro, irmãos, não era a hora chegada de Pedro, também te diz o Senhor, não é a tua hora chegada, glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Ainda você vai contar maravilhas, ainda você vai contar que o anjo te acordou, ainda você vai contar que o anjo foi na tua frente, ainda você vai contar que os soldados caíam adormecidos, glória ao Senhor, que você viu o inimigo envergonhado, que o inimigo estava derrotado perante de ti, glória ao Senhor, ainda você vai contar muitas maravilhas e contemplações que você teve da parte do Senhor, te diz o Senhor. Não desanime, igreja, glória ao Senhor, não pense que está tudo acabado porque você está amarrado, te diz o Senhor. No tempo certo, como nesse dia de Pedro, eu soltarei as tuas amarras, glória ao Senhor, eu mandarei o meu anjo, eu virarei o teu cativeiro, eu abrirei a porta de ferro na tua vida, glória ao Senhor. Não desanime, não perca a tua fé, glória ao Senhor, ao contrário, irmãos, tenha fé, tenha ânimo, glória ao Senhor que eu sou contigo. Tenha, irmãos, clareza de que o Senhor é nas nossas vidas. Glória ao nome santo do Senhor. É a palavra, irmãos, que o Senhor mandou, guardamos nos nossos corações. Deus seja louvado. Amém. Amém.